Olá, eu sou a professora Malu, Netec Lauro Gomes, e essa é uma apresentação sobre substâncias simples, compostas e misturas. O que é uma substância química? Ela é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Aqui nós temos alguns exemplos, como o chumbo, o cloro, que é um gás de cor amarelo esverdeado, o fósforo e o sódio metálico. Nessa tabela, alguns elementos, seus símbolos e a fórmula que é mais encontrado na natureza. O ferro, de símbolo Fe, ele é encontrado na forma de Fe3O4, que é uma mistura do óxido férrico com óxido ferroso, ou seja, o FeO e o Fe2O3. O cálcio, de símbolo Ca, encontrado na forma de carbonato de cálcio. A prata, de símbolo Ag, encontrado livremente na natureza. O oxigênio, de símbolo O, encontrado na forma de gás oxigênio, O2. Átomos e moléculas. Aqui nós temos dois átomos de hidrogênio que formam uma molécula do gás H2, gás hidrogênio. Aqui, dois átomos de hidrogênio com mais um átomo de oxigênio formam uma molécula de água. Comportamento da substância pura perante o aquecimento. Aqui nesse gráfico, nota-se que a substância, quando aquecida, aqui no exemplo é dado a água, né? Pelo ponto de ebulição e fusão a gente pode perceber. Então, quando ela parte do estado sólido, ela vai sendo aquecida com o tempo até que atinja seu ponto de fusão. No ponto de fusão, ela fica no estado entre sólido e líquido até que se funda totalmente. Essa temperatura é constante. Após isso, ela passa para o estado líquido e continua sendo aquecida até que atinja o ponto de ebulição, no caso da água, 100 graus Celsius. Quando ela atinge o ponto de ebulição, ela fica no estado sólido e líquido até que tudo passe para o estado gasoso. E aí ela continua aumentando até que fique tudo gasoso. Substâncias puras, então, elas podem ser divididas entre simples e compostas. Simples são aquelas formadas por um único elemento químico, como por exemplo O2, N2, Na, Fe, O3. Independente do número de átomos, ela é formada por apenas um elemento químico. Já substâncias compostas são aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos, como por exemplo a água, H2O, que tem o hidrogênio e o oxigênio, o cloreto de sódio, que tem cloro e sódio na composição, ácido sulfúrico, que tem hidrogênio, enxofre e oxigênio, entre outros. Então, aqui é um exemplo de substância pura, novamente. Aqui, um exemplo da molécula do gás hidrogênio, formado apenas por átomos de hidrogênio. E aqui o ozônio, formado por 3 átomos de oxigênio. Então, substância pura simples. Gás hidrogênio, aqui uma representação. Gás oxigênio, também representado por 2 átomos de oxigênio. Gás ozônio, representado por 3 átomos de oxigênio. Novamente aqui outros exemplos, hidrogênio, oxigênio, ozônio e o nitrogênio. E aqui substâncias compostas, formadas por 2 ou mais elementos. Então aqui no exemplo da água, essa bolinha vermelha representa o oxigênio e as brancas os átomos de hidrogênio. Aqui o cloreto de sódio, também um combinado entre átomos de cloro e sódio. Substâncias compostas, outros exemplos. Ácido clorídrico, formado por um átomo de hidrogênio e outro de cloro. Cloreto de sódio, formado por um átomo de sódio mais um átomo de cloro. Gás carbônico, 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. E a água, com 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.
Então, substâncias simples e aqui substâncias compostas. Bom, as misturas. As misturas são divididas entre homogênea e heterogênea. Bom, as misturas são formadas por duas ou mais substâncias. E o que a gente tem que reparar nela para reconhecer se ela é homogênea ou heterogênea é o número de fases. A fase nada mais é do que o aspecto visual que a gente nota numa mistura. Então, na homogênea, a gente tem uma única fase. Já nas heterogêneas, a gente tem duas ou mais fases. Então, aqui alguns exemplos. Ó. Se a gente pegar uma garrafa de álcool, a gente sempre tem uma certa proporção de água misturada nele. E a gente não consegue visualizar o que é álcool e o que é água. Eles estão totalmente misturados numa mistura homogênea, ou seja, com um único aspecto visual, uma única fase. Outro exemplo aqui, se a gente tiver água e areia. Na água e areia, a gente consegue distinguir visualmente a areia da água. Então, nessa mistura, a gente tem duas fases, então sendo classificada como uma mistura heterogênea. Outros exemplos. Água e açúcar dissolvido. A gente só tem um único aspecto visual, então, uma mistura homogênea. Óleo e água. Óleo em água, a gente consegue visualizar duas fases. A água aqui embaixo, o óleo na parte superior. Então, aqui nós temos duas fases, mistura heterogênea. Água gaseificada, a gente consegue visualizar as bolinhas de gás. Então, nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea entre um líquido e um gás. Outras misturas. O ar. O ar é composto por nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e outros gases. Então, nela é uma mistura, porém ela tem um único aspecto visual, é uma mistura homogênea. Na água e areia, a gente consegue visualizar fases distintas, então ela é heterogênea. Bom, comportamento das misturas perante o aquecimento. Bom, relembrando então que a mistura é a união de duas ou mais substâncias. Como que é o comportamento dela perante o aquecimento? Ele é diferente de quando a gente tem uma substância pura. Esse aqui foi o que nós vimos na substância pura, como exemplo aqui uma água. Aqui nós temos um exemplo de água pura mais sal de cozinha, então trata-se de uma mistura. Então ela vai partir do estado sólido, vai passar para o estado líquido e estado gasoso. Porém, no ponto de fusão e no ponto de ebulição, nós não vamos ter aquele patamar, ou seja, aquela constância que nós temos na substância pura. Ela vai ter uma leve elevação tanto na fusão quanto na ebulição. Nós vamos ver num gráfico mais à frente. Então, aqui alguns exemplos de mistura. A amálgama é uma mistura entre mercúrio e outros metais, como, por exemplo, aquela liga utilizada em dentistas. Aliás, era utilizado antigamente em obturações de dente. Hoje utilizam resina no lugar da amálgama. O vinagre é uma mistura de ácido acético com água, é uma solução aquosa de ácido acético. O latão é uma mistura de cobre e zinco. O bronze, cobre e estanho. O aço, uma mistura de ferro com carbono. E o álcool hidratado é o etanol com água. O leite, a olho nu, ele tem um aspecto homogêneo. Porém, microscopicamente, a gente enxerga gotículas de gordura. Então, a gente tem aquela parte do soro, que é a parte branca, e a parte da gordura. Então, ele é considerado uma mistura heterogênea. Sistema. O sistema é tudo que é objeto de observação humana. Então, por exemplo, sistemas homogêneos. A água, o álcool. Em sistemas heterogêneos, água com gelo, heterogêneo porque a gente vê dois aspectos visuais, apesar da substância ser a mesma, porém em estados físicos diferentes, o gelo no estado sólido e a água no estado líquido. E aqui uma mistura heterogênea entre água e óleo. Aqui aquele gráfico ampliado
de substância pura. Então, a gente percebe que tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, a gente tem um patamar de temperatura, ou seja, elas são constantes durante toda a sua fusão e durante toda a sua ebulição. E aqui nas misturas, a gente nota que tem um leve aumento, tanto na fusão quanto na ebulição. Então, a gente tem um ponto de fusão inicial e um ponto de fusão final, assim também como um ponto de ebulição inicial e um ponto de fusão de ebulição final. Misturas eutéticas. As misturas eutéticas, elas têm um comportamento na ebulição como misturas, que é o esperado para uma mistura, porém, na fusão, elas têm um comportamento de substância pura, ou seja, ela funde numa temperatura constante. As misturas azeotrópicas são o inverso das misturas eutéticas. Elas têm um comportamento de mistura no ponto de fusão, ou seja, tem aquela variação de temperatura durante a fusão, porém, na ebulição, ela tem comportamento de substância pura, ou seja, a temperatura é constante. Então, aqui alguns exemplos de misturas eutéticas e azeotrópicas. Então, a mistura eutética, quando a gente tem uma composição de 38% de chumbo com 62% de estanho, com esse ponto de fusão de 183 graus Celsius. Mistura de 87% de chumbo com 13% de antimônio, que funde a 246 graus Celsius. 58% de bismuto com 42% de estanho, que funde a 133 graus Celsius. E aqui algumas misturas azeotrópicas. Uma mistura de 86,5% de acetona com 13,5% de metanol, que tem ponto de ebulição de 56 graus Celsius. Mistura de 7% de álcool etílico com 93% de clorofórmio, que funde a 60 graus Celsius. E 77,5% de álcool fórmico com 22,5% de água, que funde a 107,3 graus Celsius. Bom, então, um sistema de materiais pode ser composto por uma substância pura ou por uma mistura. Substância pura, ela pode ser simples ou composta, e a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Substâncias simples, então, são compostas por um único elemento químico e é composta por 2 ou mais elementos químicos. Misturas homogêneas têm um único aspecto visual, ou seja, uma única fase. E esses sistemas homogêneos, eles podem ser ou uma substância pura ou uma mistura realmente homogênea. E os sistemas heterogêneos, eles são compostos por 2 ou mais substâncias e apresentam 2 ou mais fases. Obrigada por assistir.